Deixa eu começar a apresentar aqui. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Tá, beleza. Na aula passada, né, eu comecei a comentar sobre espelhos planos. E aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, que ficou, que vocês queiram, enfim, que revise, ou uma dúvida? Ou não? Tá, beleza. Então, pessoal, nessa aula de agora, eu vou falar um pouco mais sobre a formação das imagens, né? Como é que elas funcionam, a distância entre as imagens, o campo visual, a associação de espelhos. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, espelho plano, e se der tempo, aí eu vou introduzir um pouquinho de espelhos esféricos também, beleza? Já vou começando já, para a gente ganhar tempo. Só revisando, né, relembrando algumas ideias que são importantes, a primeira ideia que é essencial a gente sempre lembrar que a normal vai formar 90 graus com a superfície do espelho, beleza? Então isso é importante, que a normal forma 90 graus com a superfície do espelho, e que o ângulo formado entre o raio incidente anormal e o raio refletido anormal, eles são iguais, beleza? Eles têm a mesma medida, que está ilustrado aqui. E aí, é isso que caracteriza o espelho plano, né? A reflexão no espelho plano. E aqui, como eu comentei com vocês, lá, como que é a ideia, né, de que a imagem se forma. E aqui é importante a gente lembrar da palavrinha relacionada à formação da imagem. Ela é uma imagem virtual. Ela é formada pelos prolongamentos dos raios, que são refletidos, beleza? Então, ela é formada pelos prolongamentos dos raios que são refletidos, então ela é sempre uma imagem virtual, não é uma imagem real. Aqui, a gente está vendo a formação da imagem do ponto P, beleza? E aí, a imagem do ponto P vai estar sobre o mesmo eixo do ponto P e eles vão estar à mesma distância do espelho. Isso é muito importante. Então, no espelho plano, a imagem e o objeto sempre estão à mesma distância do plano, ou então equidistantes, por exemplo, é uma palavrinha que pode ser usada para falar que significa que eles estão à mesma distância. Beleza? Ok. Agora, aqui, por exemplo, nessa parte da direita aqui, eu acho que eu não conversei com vocês sobre isso. É interessante falar, porque é bem para relembrar esse conceito. Olha só, né? O, se a gente for medir aqui, por exemplo, o objeto 3, a distância que ele está do, do espelho, é ruim, não vou desenhar assim, não. Nesse caso, é sempre bom, a gente pode fazer isso exatamente o que a imagem fez, também vai facilitar. A gente desenha um prolongamento do espelho, beleza? Que é esse aqui que está aqui em vermelho. E aí a gente mede a distância do objeto até o prolongamento e a distância da imagem até o prolongamento tem que ser a mesma imagem também. Então, mesmo que o objeto esteja, vamos dizer assim, fora de toda a extensão do espelho, que a gente está vendo que ela está fora, a imagem é formada, tudo bem? Então, toda a imagem vai se formar, mesmo que esteja fora do prolongamento. O que vai fazer diferença é se a gente vai ver ou não essa imagem. Isso vai ser, isso eu vou conversar com vocês depois, um pouquinho mais para frente. Então, mesmo objetos que estão fora do espelho, a gente trabalha com essa mesma ideia, tá bom? Que a distância da imagem até o espelho é igual à distância do objeto até o espelho. E a gente pode fazer dessa forma, ao invés de ficar trabalhando com reto na diagonal, enfim, a gente traça o prolongamento do espelho e mede a distância do objeto até esse prolongamento, tudo bem? Então, a imagem vai se formar, vamos dizer assim, fora da extensão do espelho, mas ela se forma da mesma forma. Aqui é o conceito, né, de como que a gente vai pensar e trabalhar a formação dessa imagem. Olha só, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Como que a gente pode pensar na, na hora que a gente for pensar como que a imagem vai ser desenhada mesmo? Olha só, a gente tem a reta aqui, o eixo, né?
que vai estar o Professor, objeto P a e a imagem Dalesca tá P. pedindo, a Oi, Dalesca tá pode falar. pedindo pra entrar. Ah, tá. Desculpa. Obrigado. Desculpa, Dales, que eu não vi, perdão. Então, aqui nesse caso, por exemplo, né? E aqui, essa reta, ela forma 90 graus com o espelho também. No caso, a reta pode ser considerada a reta normal também. Então, a gente vai desenhar esse ponto da mesma distância do espelho que o objeto estava sobre essa reta, sobre esse eixo. E aí, se a gente for observar, né, o prolongamento desses raios que estão chegando até os nossos olhos chega até esse mesmo ponto. Então, é exatamente aquela ideia que eu falei com vocês na última aula. A gente pode desenhar isso para ter uma ideia melhor. A gente sempre vai, por exemplo, né, pegar aqui os raios que estão saindo, os raios que estão saindo do objeto. A gente vai ver o ângulo que ele está incidindo sobre o espelho, por exemplo. A gente vai traçar a normal. E aí vai desenhar. Isso aqui seria normal. E aí vai desenhar o raio refletido com o mesmo ângulo. Com o mesmo ângulo. E depois os prolongamentos. Onde os prolongamentos se unem, a gente vai ter a formação do ponto P nesse caso. Beleza? É exatamente isso. E aqui é essa caracterização. A imagem formada ela é virtual, porque ela vai se formar pelos prolongamentos dos raios. Eles estão sobre a linha de simetria. E a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Pode mandar sim, Valkyria. Beleza, eu tento resolver ela no final da aula, então. E aí, se não der tempo, eu resolvo depois com você no WhatsApp, pode ser? Porque a gente está meio atrasado também. Eu não sei se vai dar tempo. Inclusive, eu vou ter que ver o esquema da aula no sábado. Então, essa mais ou menos é a ideia que a gente conversou na outra aula. Sobre a formação da imagem de um ponto, por exemplo, né? De uma fonte de luz pontiforme. Agora, se a gente for pensar numa imagem extensa, a gente pode pensar na mesma ideia ali de que o objeto e a imagem elas estão equidistantes, elas estão à mesma distância. Então, por exemplo, aqui, acho que se eu colocar no pente vai ficar melhor. Olha só, cada ponto da imagem, cada ponto do objeto, a gente vai pensar nele, vamos dizer assim, de forma separada, para a gente entender melhor. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a ponta da cabeça dessa estátua aqui. A gente pegou a ponta da cabeça da estátua. A distância que essa ponta da cabeça da estátua na imagem... Eu coloquei o negócio errado. Ah, achei. Se eu colocar o ponto da cabeça da estátua aqui, essa distância que a ponta da cabeça da estátua... Aqui está invertido, né? Desse lado direito está o objeto, do outro lado tem a imagem. Mas dá mais ou menos a mesma coisa, né? Tem que ser a mesma, então tem que ser D. Se eu pegar, por exemplo, esse pontinho aqui que está na ponta do triângulo verde e pegar na ponta da imagem e do objeto, eles têm que estar à mesma distância, beleza? Então, eles têm que estar à mesma distância aqui. Vou chamar essa distância de Dzão. Agora, se a gente for parar para pensar, olha só. Nesse caso aqui, a cabeça ela está mais próxima, né? Então, a imagem da cabeça vai se formar mais próxima do espelho também. O triângulo verde, por exemplo, ele está mais distante, então a imagem dele vai se formar mais distante do que a imagem da cabeça. Então aquilo que está mais longe do espelho vai se formar mais longe. Aquelas partes da imagem que estão mais longe do espelho vão se formar mais longe. Aquelas partes do objeto, né, eles vão se formar mais longe, que estão mais longe do espelho, vão se formar mais longe na imagem. Então, e assim por diante. Então a gente sempre vai pensar nessa ideia. A gente vai ter sempre a mesma distância. E se a gente for observar aqui também, o que está em cima
vai continuar em cima. O que está embaixo, continua embaixo. A gente não tem uma inversão. A imagem não fica de cabeça para baixo. Justamente por causa disso. Eles têm que estar à mesma distância. Então, para que esteja à mesma distância, se, por exemplo, né, se a imagem estivesse de cabeça para baixo, a gente teria uma distância diferente do objeto até o espelho. Pode ser que a gente tivesse. Então, a ideia é mais ou menos essa. No espelho plano, a imagem sempre vai se formar sem inversão, beleza? Então, vai se formar de cabeça para cima, vamos dizer assim. E aqui tem essa observação, que a imagem, quando a gente até usa o termo de espelhado, a gente pode usar o termo de imagem reversa. Não é inversa. Inversa seria de cabeça para baixo. Que, por exemplo, né, quando a gente olha no espelho, a gente levanta a mão direita, é como se a gente vê como se a gente estivesse levantando a mão esquerda, não é? E isso acontece porque justamente, tipo, a distância tem que ser igual. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a gente fosse formar a imagem sem inversão não, sem reversão, o triângulo ele teria que estar desse lado e o quadrado desse lado. Vocês não concordam? Igual está do outro lado aqui, ó. O triângulo está do lado esquerdo e o quadrado está do lado direito. Se eu quisesse que o triângulo tivesse do lado esquerdo e o quadrado do lado direito aqui, na imagem da mesma forma, o triângulo ele estaria mais próximo do espelho do que ele está desse outro lado. E o quadrado estaria mais distante do que ele está do outro lado. Então, não ia estar certo, porque a distância não tem que ser a mesma. Então, justamente por causa disso, a gente tem essa reversão da imagem. A gente tem essa imagem espelhada, que a gente chama, né? Justamente por causa disso. E aí essa é a mesma ideia. Quando a gente levanta a mão direita no espelho, por exemplo, a gente vê como se a gente estivesse levantando a mão esquerda. E aqui embaixo a gente vê a mesma ideia, né? Por exemplo, a ponta da cabeça tem que estar na mesma distância da ponta, o início do objeto tem que coincidir com o início da imagem. A distância, o final do objeto tem que coincidir com o final da imagem. Aqui no caso, o triângulo também, o quadrado, tudo vai estar sempre à mesma distância. Então, por isso que a imagem se forma com essas características, né? Essa reversão. Então, beleza. A ideia é mais ou menos essa. E a gente pode guardar sempre essa ideia, que as dimensões do objeto são sempre iguais, justamente por causa dessa ideia. Então, o tamanho do objeto aqui vai ser igual ao tamanho do objeto aqui. A direção do objeto, a direção vertical é direta, não sofre inversão. Ela fica de cabeça para cima. Então, é uma imagem direta e uma imagem virtual, porque elas se formam pelos prolongamentos, igual eu falei antes, uma imagem direta. As distâncias as dimensões são as mesmas, os tamanhos são os mesmos. Então, ela é uma imagem simétrica, beleza? Então, a gente pode guardar essas três ideias aí. É uma imagem direta, uma imagem virtual e simétrica. Essa regra, ela vale só se o espelho estiver na vertical. Se a gente trabalhar com o espelho na horizontal aqui, a gente não pode pensar da mesma forma, nem na diagonal, beleza? E aí agora essa parte, ela é importante, que é do campo visual. Vocês lembram que eu comentei com vocês lá, por exemplo, né, igual no exercício, que tinha um espelho aqui, beleza? Tinha o espelho. E a gente tinha um objeto aqui fora do espelho, um quadrado, por exemplo. Aqui em cima é o objeto, e aqui embaixo eu vou desenhar a imagem. Então, tudo bem, beleza? O objeto está fora da extensão do espelho. E aí eu vou puxar aqui o prolongamento do espelho para a gente ter uma ideia. E aqui a imagem, o objeto está AD do espelho e a imagem vai estar AD também do espelho. Beleza? Beleza. Tudo bem, igual eu comentei com vocês, né? Mesmo se está fora... Tá. E como que eu vou saber se... Como que eu vou saber se
qual que é o campo visual do objeto. Eu vou traçar raios saindo do objeto e passando pelas extremidades do espelho. As extremidades seriam as pontas do espelho, o início e o final. Então, por exemplo, essa parte aqui do objeto, eu vou desenhar um raio que sai dele e que passa em cada uma das extremidades. Esse seria, por exemplo, o campo visual para essa parte do objeto. Então, por exemplo, eu vou traçar a mesma coisa para outra extremidade, se eu quero saber a respeito da outra extremidade. Então, aqui. E aqui. Então, para a gente ter essa ideia do campo visual, como que a gente vai trabalhar? A gente vai pegar o objeto, vai traçar raios saindo dele e passando pelas extremidades, pelas pontas do espelho. Isso vai dizer respeito ao campo visual. É que, se a gente quiser pensar, por exemplo, no objeto inteiro, a gente pega os raios que estão saindo, por exemplo, do início do objeto e estão saindo do final do objeto e faz esse trabalho para esses dois pontos. E aí a gente tem que ver onde tem os dois, né? No caso que a gente quer ver as duas partes, então, beleza. Então, o campo de visão da parte de cima seria, eu vou fazer só de amarelo, da parte de cima seria aqui, né? Saindo da parte de cima, passando pela extremidade. E o da parte de baixo seria em preto. Então, o campo visual... Então, por exemplo, todo mundo que tiver nesse espacinho aqui de amarelo vai conseguir enxergar... Oh, perdão, né? Nesse caso... a pessoa não vai estar aqui porque tem o espelho. E aí, a gente vai ter ideia do campo visual. Só que essa parte do campo visual, ela vai estar atrás do espelho. Então, se a gente quiser saber o campo visual para quem está na frente do espelho, que é quem vai conseguir enxergar, a gente vai trabalhar com aquela mesma ideia. Vocês lembram, né? Da reflexão, mesmo o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão. Então, a gente vai traçar os raios de reflexão e eles vão dizer respeito ao campo visual. Beleza? Então, no caso de amarelo, e o preto também. Então, o campo visual seria essa área que é compreendida entre esses dois traços. Então, por exemplo, aqui quem tivesse, por exemplo, nesse espaço aqui, entre os dois raios pretos, conseguiria ver a imagem dessa extremidade aqui, porque são os raios que compreendem essa extremidade. Um olhinho aqui. E quem tivesse entre as extremidades, nesse espaço compreendido entre os raios das extremidades da ponta de cima, que são os amarelos, veria a parte de cima. Beleza? E se eu quero saber quem veria os dois, eu tenho que ver quem está dentro do campo visual que tem os dois raios. Então, seria essa parte aqui.
Concorda comigo? Então, todo mundo que estiver dentro desse campo visual consegue enxergar a imagem formada por esse objeto. Beleza? A gente consegue também, tem um jeito mais fácil, mas a ideia é exatamente essa. Então, a gente vai desenhar, vou só reformular, porque eu acho que talvez tenha ficado meio confuso, né? A gente vai desenhar raios que vão sair do ponto, vão passar pelas extremidades do objeto. E aí a gente tem uma ideia do campo visual. Só que essa parte do campo visual, ela vai estar atrás do espelho. E a gente quer saber o campo visual que está na frente do espelho, porque atrás do espelho a gente não vai ter acesso a essa parte. Então, a gente vai puxar os prolongamentos desses raios para entender como que é o campo visual. Tem uma forma que a gente pode pensar que é mais fácil, que seria usar, na verdade, a imagem do objeto. Então, eu vou desenhar aqui o objeto. O espelho vai estar aqui. Eu vou desenhar só um pontinho aqui para facilitar. Então não tem que desenhar muitos raios. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Se a gente tem um objeto extenso, a gente desenha os raios saindo das extremidades dele, beleza? Para a gente saber. Então, vou desenhar só um ponto, um objeto de forma, e aí a imagem vai estar aqui. E aí, na verdade, o que a gente pode fazer que vai ser melhor do que puxar os raios do objeto e depois fazer os prolongamentos? A gente pode, ao invés de fazer isso, como a gente já sabe onde que vai estar a imagem, a gente pode simplesmente puxar o raio direto da imagem. Então, isso aqui seria a imagem. Então, eu acho que essa ideia é melhor. A gente tem o objeto, beleza, a gente traz prolongamento. A gente sabe que a imagem tem que estar à mesma distância do objeto, tem que estar à mesma distância do espelho que o objeto, a gente desenhou a imagem. E aí a gente pega da imagem, puxa os raios que vão passar nas extremidades, e aí a gente sabe qual que é o campo de visão. Então, uma pessoa que tiver dentro dessa área aqui, vai conseguir enxergar essa imagem que é formada aqui, beleza? Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui fora, se eu tivesse uma pessoa aqui, eu não enxergaria a imagem que é formada por esse objeto, beleza? Então, se eu tivesse um observador aqui, por exemplo, um olho aqui, enfim, eu não enxergaria a imagem formada por esse objeto, porque eu estou fora do campo de visão da imagem. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não sei se ficou muito claro, mas essa ideia é importante. Se vocês tiverem também, se mais alguém tiver exercício, pode mandar que eu resolvo. Se não der tempo de resolver na aula, eu resolvo depois pelo WhatsApp, no particular. Beleza. Agora aqui, saiu da apresentação. Vamos resolver só uns exercícios bem rápidos, só para rever esses conceitos. Olha só. Essa questão aqui, da UFAL 2008, é bem pequeno o enunciado, né? A figura a seguir ilustra um espelho plano e dois pontos, A e B, situados ao longo da linha perpendicular ao espelho. A distância do ponto B aqui, a imagem do ponto A é igual a... então, ela quer saber qual que é a distância do ponto B até a imagem do ponto A. Primeiro, a gente tem que saber como que nós vamos... Primeiro, a gente tem que saber onde que está a imagem do ponto A, né? Porque a gente vai ter que medir a distância do ponto B até a imagem do ponto A. Se a gente for lembrar daquela ideia, a imagem do ponto A tem que estar à mesma distância do espelho que o ponto A está do espelho. Então, se a gente medir aqui, olha só, o ponto A está a 2 centímetros do ponto B e o ponto B está a 1 centímetro do espelho. Então, o ponto A ele está a 3 centímetros do espelho.
Não está a 3 centímetros do espelho? Beleza. Então, se o ponto A está a 3 centímetros do espelho, a gente pode desenhar aqui a imagem do ponto A. Ela vai estar a 3 centímetros do espelho. Vocês concordam comigo? Então, 3 centímetros. Então, a imagem do ponto A está a 3 centímetros do espelho. A gente sabe disso. Agora, ele quer saber da distância do ponto B até o ponto A. Então, se a gente sabe que do ponto A até o espelho tem 3 centímetros, a gente tem que saber quanto que tem do espelho até o ponto B, para a gente somar e saber quanto que tem do ponto A até o ponto, da imagem do ponto A até o ponto B. Então, se da imagem do ponto A até o espelho tem 3, e do espelho até o ponto B tem 1, então a gente vai fazer 3 mais 1 para saber qual que é a distância da imagem do ponto A até o ponto B, que seriam 4 centímetros. Essa questão ela é bem tranquila, né? Foi só para revisar esse conceito mesmo, essa ideia das distâncias, beleza? Que é bem importante. E aí, de novo, é mais ou menos a mesma ideia, tá bom? Olha só, Oscar está na frente de um espelho plano, observando um lápis, como representado na figura. Com base nessas informações, é correto afirmar que Oscar verá a imagem desse lápis na posição indicada pela letra. Então, primeiro, a gente tem que pensar, é bem facinho essas duas questões. Primeiro, a gente tem que pensar sempre naquela ideia, a imagem está à mesma distância do espelho que o objeto. Então, em qual opção que a imagem está à mesma distância? Na opção L, né? Vocês concordam comigo? A gente olhando aqui, visualmente a gente consegue perceber isso. E aqui, além disso, a gente consegue perceber essa outra característica, que se a gente puxar, por exemplo, os prolongamentos aqui, passando pelas extremidades, vai dar muito dentro, né? Porque o campo de visão vai dar bem grande. Tá, vou puxar daqui da outra extremidade também. Então, olha só, o campo de visão seria tudo isso aqui, desses traços mais internos. Então, o Oscar está dentro do campo de visão, então ele vai ver a imagem. E aqui, relembrando aquela ideia, ao invés da gente puxar o raio do objeto, que seria o lápis, e depois fazer o prolongamento, que daria a mesma coisa, a gente pode só saber onde está a imagem e puxar o raio da imagem, e aí vai saber o campo visual. Então, a imagem se forma aqui, o Oscar está dentro do campo visual, então ele vai ver o lápis no ponto L. Beleza? Aqui a gente tem a translação em um espelho plano. Essa parte aqui é bem legal também, porque a gente vai pensar numa situação em que o objeto está se afastando do espelho, beleza? Se ele está se afastando, ele tem um movimento, ele tem uma velocidade. E aí, se a gente lembrar que a gente sempre tem que lembrar dessa ideia, a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Então, por exemplo, né, se a gente tem um objeto se afastando do espelho com a velocidade v, ele se afasta da sua imagem com a velocidade 2v. Vocês não concordam comigo? Porque ao mesmo tempo que o objeto está se afastando do espelho, a imagem dele também está se afastando do espelho, porque eles têm que estar sempre à mesma distância do espelho. Então, se o objeto está se afastando do espelho com uma velocidade, a imagem também está se afastando do espelho com a mesma velocidade. Então, o objeto ele está se afastando da sua imagem com o dobro da velocidade que ele está se afastando do espelho, entendeu? Então, é bem essa ideia de que sempre tem que a distância sempre tem que estar a mesma, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho o objeto também, e se eu aproximo o espelho do objeto, uma distância d, ele vai se aproximar da sua imagem uma distância 2D, concorda comigo? Porque o espelho se aproximou do objeto a essa distância d,
E a imagem também vai se aproximar do espelho a mesma distância d. Então, o objeto e a sua imagem elas vão se aproximar com a distância 2d. É bem simples a gente pensar nessa ideia, assim, usando esse conceito de que eles vão sempre estar à mesma distância, o objeto e a imagem. Aqui a gente tem uma rotação. Beleza, Vitor. Tranquilo, cara. Obrigado. Aqui a gente tem a rotação do objeto no espelho plano. E a gente vai ver o ângulo, né, que esse raio está formando com a normal. Sempre que a gente pensa em reflexão, a gente pensa nesse ângulo que ele está formando com a normal, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ele inicialmente estava formando esse ângulo, o θ, que é o pretinho aqui. E aí ele está se afastando um ângulo alfa, beleza? E ele está se afastando aqui no caso, o objeto está se afastando para cima, né, vamos dizer assim, com esse ângulo. Então ele se afasta esse ângulo da normal. Só que a imagem também vai ter que formar o mesmo, tipo, o ângulo tem que continuar. O ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido e a normal tem que ser o mesmo. Então, se ele se afastou alfa, se o objeto se afastou alfa, né, se afastou uma quantidade qualquer da normal, a imagem também tem que se afastar essa mesma quantidade em graus para que eles continuem formando o mesmo ângulo com a normal. Então, a ideia é bem essa. O objeto e a imagem eles vão girar com a mesma velocidade angular, eles vão se afastar da mesma maneira da normal, se a gente tiver o objeto rodando. Mas agora, se a gente tem o espelho rodando, é diferente. Se o espelho está rodando, a imagem vai se afastar do espelho com o dobro da velocidade que o espelho está rodando. Porque ele está rodando em relação tanto a imagem tanto em relação ao objeto quanto em relação à imagem. E se a gente for fazer uma semelhança de triângulo, a gente consegue perceber essa variação angular. Então, é bom vocês lembrarem disso, que se o objeto está rodando em relação ao espelho, eles estão rodando, o objeto e a imagem vão se afastar com a mesma velocidade angular. Mas, se o espelho está rodando, a imagem ela se afasta do objeto com o dobro da velocidade que o espelho está rodando, beleza? Então a imagem gira com o dobro da velocidade do espelho. A gente tem essas duas diferenças. E aí, por último, na parte de espelho plano, a gente tem a associação de espelho plano, que é quando a gente usa dois espelhos juntos. E aí, quando a gente usa dois espelhos juntos, a imagem ela passa a se comportar também como um objeto. Então, a imagem também vai ter a formação, a gente vai ter a formação de uma imagem da imagem. Então, por exemplo, a gente tem aqui nesse caso o espelho 1 e o espelho 2. Eles estão formando um ângulo de 90 graus. E aqui a gente tem um objeto, que é isso aqui que está com a letra O. Ele é o objeto. E aqui, vamos começar pelo espelho 1. O objeto, a imagem no espelho 1 vai estar a mesma distância do objeto, a mesma distância do espelho que o objeto está. Beleza, a imagem 1, a gente tem aqui a imagem 1. E aí, essa imagem, ela também vai se comportar como um objeto. Então, se a gente for pegar essa imagem aqui e pensar nela no espelho 2, ela vai ter uma imagem formada pelo espelho 2 também. Então, a gente pode puxar o prolongamento aqui do espelho 2 e a gente vê que a imagem 1 ela vai ter a formação de uma imagem pelo espelho 2, que seria aqui embaixo, beleza? Ok. Agora, vamos pegar o objeto de novo no espelho 2. No espelho 2, ela vai ter a formação da imagem 2 aqui.
né, normal, mesma distância. E também a gente pode pensar, né, nessa imagem sendo formada, funcionando como objeto e sendo formada uma imagem pelo espelho 1. Então, se eu puxar o prolongamento do espelho 1 aqui, eu vou ver que formaria-se uma imagem da imagem 2 aqui, nessa região. Também. Então, só que a imagem formada pela imagem 1 e a imagem formada pela imagem 2, elas vão coincidir. Então, a gente vai ter a formação de uma imagem só, a partir dessas duas. Então, se a gente for contar aqui, por exemplo, né, quando, a gente tem dois espelhos associados e a gente vai ter a formação de três imagens, justamente por causa disso. As imagens elas vão se comportar como objetos também. E a gente não tem a formação de mais porque as imagens se sobrepõem. Então, é como se fosse uma só, apesar de ter duas. Então, beleza. Funciona mais ou menos assim a ideia da associação de espelhos. E aí, se a gente observar, olha só, a gente tem dois espelhos e a gente formou três imagens. E existe uma relação entre eu só esqueci de colocar aqui, entre o ângulo dos espelhos e o número de imagens que é formado. Então, olha só, aqui os espelhos estão formando 90 graus, não é? Então, a gente sempre vai pegar 360, que é a quantidade de graus que tem uma circunferência, e a gente vai dividir pelo ângulo formado entre os espelhos. Então, 360 dividido por 90 vai dar 4. Só que como a gente tem essa sobreposição de imagens, a gente faz menos 1. Então, o número de imagens formada por uma associação de espelhos, a gente sempre vai pegar o ângulo que é formado pelos espelhos e vai pegar 360, vai dividir por esse ângulo, vai subtrair de 1. E aí a gente acha o número de imagens que é formado. Beleza? Então, sobre espelhos planos, é isso. Então, o espelho plano ele vai formar uma imagem virtual, uma imagem direta, uma imagem simétrica. Então, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Se o objeto está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para cima. A imagem se forma pelos prolongamentos dos raios, né? Vai se formar atrás do espelho, pelos prolongamentos dos raios. E sempre a mesma distância do objeto. E se o objeto se afasta do espelho, a imagem se afasta o mesmo tanto. Se o objeto se aproxima, a imagem se aproxima o mesmo tanto. Então, as principais ideias são essas. O campo visual, a gente sempre tem que pensar nele também. É menos comum, às vezes, cobrar, mas a gente sempre lembra, é importante, que são os raios que passam pelas pontas do espelho. E para ficar mais fácil na hora de pensar e desenhar, a gente pode desenhar a imagem e usar a imagem para desenhar esses raios. Então, os raios que saem da imagem e passam nas pontas do espelho, nas extremidades. Essas são as principais características do espelho plano. Agora, a gente tem também os espelhos esféricos. As imagens todas eu tirei da apostila do Bernoulli, dos espelhos esféricos também. Acho que é importante citar para evitar problemas. E na parte dos espelhos esféricos, como que a gente consegue imaginar um espelho esférico? É como se a gente tivesse mesmo uma esfera, beleza? Uma esfera, um espelho que ele ali é inicialmente uma esfera. E a gente tira ali um arco, um pedaço dessa esfera só. Enfim, com essa característica. E aí, esse arco, ele vai ser um espelho esférico. E ele tem uma parte que é mais dobradinha, vamos dizer assim, e uma parte que é mais redondinha, mais aberta, né? Essa parte aqui de dentro seria um espelho côncavo, e essa parte aqui de fora seria um espelho convexo. Então, a gente tirando, a gente pega o que inicialmente era uma esfera ali, por exemplo, tira uma parte que vai funcionar como espelho para a gente, e esse espelho, se ele for uma superfície de espelho dos dois lados, a gente tem um espelho côncavo aqui dentro e um espelho convexo aqui fora. Essa é a ideia do espelho côncavo e do espelho convexo. Então, aqui a gente tem um espelho côncavo aqui dentro e espelho convexo. E aí, como ele é um espelho, a gente tem sempre, a gente vai ter a formação de imagem também, né? Ele vai ter reflexão especular, que significa que a superfície é bem polidinha, a reflexão regular, beleza? Mesma ideia. E aqui a gente tem que trabalhar com alguns conceitos que eles são importantes na hora da gente pensar lá na formação da imagem.
a gente tem o eixo principal do espelho. O eixo principal do espelho, ele vai passar pelo centro e pelo vértice. O centro, o que seria o centro? O espelho, originalmente, ele era uma esfera, não é? Então, essa esfera, ela tinha um centro. Então, esse centro, que era o centro da esfera, ele é o centro de curvatura do espelho, beleza? Está representado aqui como C. Então, é o centro de curvatura do espelho, que era o centro da esfera que originou o espelho, vamos dizer assim. Beleza. O vértice é o centro do espelho, é o ponto central do espelho. Se a gente pensar nisso aqui como uma circunferência, por exemplo, entre o centro e o vértice do espelho, a gente teria o raio, beleza? A gente teria o raio. E o R aqui é exatamente isso, o raio de curvatura do espelho, né? Se a gente pensar numa circunferência, seria a distância do centro até o vértice ou até qualquer ponto do espelho também. E além desses pontos, a gente tem o foco. O foco ele vai se encontrar sempre entre o centro e o vértice, ele vai se encontrar no ponto médio, no meio dessa distância, beleza? Então, a distância entre o foco e o vértice é a metade da distância entre o centro de curvatura do espelho e o vértice. Então, se a gente quiser achar o foco do espelho esférico, a gente vai achar a distância entre o centro e o vértice, que seria o raio de curvatura, vai dividir por 2. Então, a gente tem essas características importantes. O centro de curvatura, o vértice, o foco e o raio de curvatura. E o foco é sempre a metade do raio de curvatura. Aqui, se a gente for pensar então que a gente tem um espelho côncavo e um espelho convexo, e que se a gente observar aqui, a gente pode ver, a gente percebe, né, que tanto o centro quanto o foco, eles estão para dentro do raio de curvatura. Né? É como se estivesse para dentro da esfera que originou o espelho. Então, o centro de curvatura e o foco, eles sempre estão para dentro, eles sempre estão para o lado côncavo. Então, se a gente for parar para pensar, quando a gente tem um espelho côncavo, a luz ela passa tanto pelo centro quanto pelo foco. Concorda? Porque eles estão para o lado côncavo. Agora, se a gente tem um espelho convexo, a luz ela não passa pelo foco e pelo centro, porque o foco e o centro eles estão para o outro lado, do lado que está vindo a luz. Então, como eles estão para o outro lado, a luz não vai passar pelo foco e pelo centro, inicialmente. Então, isso é uma diferença importante também, entre o espelho côncavo e o convexo. E além disso, se a gente for lembrar lá, que a reta normal ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho, a reta normal ela sempre vai passar pelo centro da curvatura, beleza? Então, por exemplo, a reta normal sempre vai ser o raio de curvatura. Então, a gente consegue traçar a normal com mais facilidade. Então, a gente vai sair do espelho, vai passar pelo centro da curvatura e essa é a reta normal. E aí, só relembrando aquele conceito, no espelho esférico vale a mesma regra. O ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Aqui está representado pela letra θ também. Mesma coisa, no espelho convexo, a normal passa pelo centro e o raio de incidência é igual ao raio de reflexão. Beleza? Então, é importante essas características. Foco, raio de curvatura, centro, ter esses conceitos bem definidos. A normal passa pelo centro e essa característica do espelho côncavo e do convexo. E aqui a gente tem alguns raios notáveis que são importantes. Beleza? O primeiro raio notável é um raio que ele é paralelo ao eixo. Ao eixo que contém aqui tanto o centro quanto o vértice. Então, esse raio que ele é paralelo, ele vai ser refletido e vai passar sempre no foco, beleza? Então,
o raio incidente veio aqui, ele está paralelo a esse eixo da curvatura, foi refletido e passou em cima do foco. No espelho côncavo, a gente tem é mais fácil de visualizar isso justamente porque a imagem passa, a luz passa pelo foco, justamente por essa característica. No espelho convexo, a luz não passa pelo foco, como a gente falou. Então, a gente vai puxar um prolongamento até o foco e para entender qual que é a trajetória dessa luz. Mas é a mesma coisa. Então, é como se o prolongamento está passando pelo foco aqui e a gente desenha a continuidade do prolongamento para passar, para ver para onde está indo o raio refletido. Então, esse raio paralelo aqui, ele passa pelo foco. O contrário também é verdadeiro, beleza, pessoal? Então, o caminho contrário também a gente pode pensar, porque se vocês lembrarem lá quando a gente pensou nos princípios lá dos raios de luz, né, a gente tem essa reversibilidade. Então, se ele fez um caminho, ele vai fazer o mesmo caminho de volta. Então, a ideia é essa. Se um raio que vem paralelo, ele é refletido e passa pelo foco, um raio que passa pelo foco, ele é refletido paralelamente a esse eixo. A mesma ideia. Então, esse é um raio notável 2. Aqui, também, no espelho convexo, funciona da mesma forma. Beleza? Aqui, no raio 3, o raio incidente que vai incidir no vértice, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Então, é a mesma coisa. Lembrando bem daquele conceito mesmo. Aí, é como se essa linha tracejada aqui, né, que é o eixo, ela é anormal. Beleza? Não é? A normal, ela não vai sempre passar pelo centro. Então, aqui, essa aqui seria a normal. Então, o raio de incidência e o raio de reflexão vão ser os mesmos aqui. Seria esse ângulo alfa. Tanto para o côncavo quanto para o convexo. Beleza? E o quarto raio, o raio ele veio, ele não está passando pelo centro, ele está sendo refletido no vértice, beleza? Esse é o terceiro raio. E o último raio é o raio que ele vem e ele passa pelo centro. Se a gente lembrar que a normal sempre passa pelo centro, então esse raio ele está descrevendo a trajetória da normal. Concorda? Porque a normal está passando pelo centro. O raio ele vem reto, ele passou pelo centro, então ele está fazendo o mesmo caminho da normal. Não é que o raio, quando a gente pega ali a distância do raio de incidência e do raio refletido até a normal, a distância tem que ser a mesma, não tem? Então, se ele está passando por cima da normal, a distância do raio de incidência até o raio refletido, até a normal, é zero. Então, a distância do raio refletido também tem que ser zero até a normal. Então, se os dois estão na distância zero até o normal, isso significa que os dois estão em cima da normal também. Então, o raio de incidência é o raio refletido. Então, eles são a mesma coisa, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, beleza? Justamente por essa ideia, porque eles estão passando em cima da normal. Então, revisando a parte de espelhos esféricos, a introdução, assim, que eu tinha separado para tentar adiantar para a próxima aula, é isso. A gente tem os espelhos côncavos e convexos. No espelho côncavo, a imagem passa pelo centro de curvatura e pelo foco. A reta normal sempre passa pelo centro de curvatura. E a gente tem esses quatro raios notáveis. Um que vem paralelo e que é refletido no foco. Um que passa pelo foco e é refletido paralelo. O que é refletido no vértice, que vai ter o mesmo ângulo em relação ao normal, que é tranquilo. E o que passa pelo centro, que ele vai ser que o raio vai ser o mesmo, o incidente e o refletido. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Assim, são umas coisas mais expositivas. E na próxima aula, a gente vai desenhar e pensar na formação da imagem nos espelhos côncavos e convexos. Que aí a gente tem que desenhar mais, eu acho que ela é mais interessante, talvez. Dá para conversar mais. Vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá ok. Não, beleza. Valquíria, eu vou te responder lá no WhatsApp, eu vou olhar o que você me mandou.
Eu vou olhar o que você me mandou e respondo lá agora já, beleza? Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima aula. Boa